Beladona é um medicamento que carrega em si o poder da intensidade. Vamos pensar um mercúrio, que nós acabamos de falar, só que potencializado. Tudo em beladona é mais. Deriva da atropa beladona, a planta venenosa conhecida desde a antiguidade como erva da beleza e erva da morte. Então, só por aí a gente começa a ver as sinuosidades dela, né? Seu nome já revela o paradoxo. Bela dona, bela senhora. Mas também tem a tropa. A tropa é uma das moirás grega, a deusa que corta o fio da vida. Assim como a planta, o arquétipo de beladona é luminoso e encantador, mas é súbito, violento e perigoso. Simbolismo de beladona: explosão e fogo. Beladona é a chama que queima em intensidade. Seus sintomas são súbitos e violentos, extremamente explosivos. Então, vamos pensar numa pessoa que tem a personalidade de beladona. Se ela vai ter uma dor de garganta, acontece assim, no estalar de dedos. Ela almoça bem e de repente ela já começa a reclamar e reclama muito. Tudo muito dói muito em beladona. Tudo em beladona é muito intenso. Vocês vão ver que a luz para beladona é muito intensa, os ruídos são muito intensos, os barulhos são muito intensos, o vento é muito intenso, a dor é muito intensa. Beladona é uma das matérias médicas que ela vai ter uma grande característica. A pessoa fala assim: eu não quero que ninguém chegue perto de mim quando ela está doente, quando ela está com alguma dor, porque só de sentar na cama aumenta a minha dor. Eu sinto que vai doer em mim e eu sinto a dor. Então ela é muito dolorosa nesse aspecto. Então tudo em beladona é muito intenso, né? Então representa o fogo interno que toma conta do corpo e da mente, como febre altíssima. Beladona é um dos grandes medicamentos que tem essas febres altíssimas e tudo muito rápido, né? A criança começou com a febre agora, daqui 5 minutos ela já está com 39 e tanto. A ponto de ter delírios, olhos vermelhos e olhos vibrantes. A beleza e a morte. Na história, mulheres usavam a planta para dilatar as pupilas e parecerem mais belas, mas a mesma planta podia matar com poucas gotas. O arquétipo da sedução perigosa, do fascínio que atrai e destrói. Criança do instinto. Beladona é a imagem da criança vibrante, ativa, criativa, mas que facilmente se irrita, grita, morde, delira. Beladona, ela tem uma força descomunal. A gente vai encontrar essa força também em Oceanos e em Beladona. Mas dos três, Beladona é o mais agressivo e o que apresenta mais força. Tem também em Mercúrio, mas nada se compara a Beladona. Vamos pensar assim, sabe aquelas reportagens que falam assim que a pessoa chegou e quebrou o estabelecimento? Quebrar mesmo, no sentido real da palavra? A gente pode pensar que podemos estar de frente a uma beladona. Se a pessoa falar que ela quebrou tudo em questão de segundos e ela tinha o rosto bem vermelho e queimava, que ela estava com muita febre, a gente pode ter certeza que nós estamos de frente a um beladona. Caos natural. Enquanto Mercúrio divide entre ser bom ou ser mal, beladona é a pura explosão. Não há meio termo. A reação é total, é imediata, é devastadora, é tudo súbito. Quando acontece em frações de segundo. Por isso que ele é considerado, né, ele está dentro do quinteto da loucura, e ele é considerado o mais destruidor. Simboliza a força da natureza quando irrompe sem aviso prévio. É uma tempestade, é um vulcão, é um incêndio que acontece e você não dá conta de controlar ele mais. Luz e sombra. Os olhos dilatados e brilhantes são marcas do arquétipo, representam a alma em êxtase, a consciência expandida, mas também a proximidade da loucura. É o arquétipo liminar entre o êxtase e o delírio. Reflexões súbitas, violentas, explosivas. Próximo, Lívia. Deixa eu ver se está na minha sequência.
Simbolismo, falamos, Viga, pode passar. Personalidade, certo. Mente, impulsiva, fogosa, cheia de imaginação. A psique de Belladonna vive no presente imediato, incapaz de planejar qualquer coisa a longo prazo. São extremamente imediatistas, instintivas e não racional. A gente estava falando da geração agora muito das telas, né? A gente vê muito Mercúrio e a gente está tendo muito Belladonna também, né? Crianças muito pequenininhas, muito novinhas, com essa impulsividade muito grande e quando não são atendidas, elas destroem tudo, sem pestanejar, elas não pensam ali 2 minutinhos para poder fazer aquela destruição toda, elas vão lá e destroem, né? Então, a gente está tendo esse problema também e a gente pode ver que tem muito Belladonna também. O corpo reage da mesma forma, de forma muito violenta. Febres são súbitas, aparecem de uma hora para outra de forma muito rápida. O calor de Belladonna, ele é ardente. Tem um livro de Hahnemann, acho que é em Doenças Crônicas, que fala assim, que a pessoa que encosta no Belladonna, ele está numa quentura tão grande que ele vai sentir seus dedos quentes por longo período, né? Quem tocou nele, por exemplo, o terapeuta ou o médico que atendeu ele ali, vai sentir aquele quentor nos seus dedos, na ponta dos seus dedos por muito tempo, ou seja, são pessoas que queimam realmente de tanta febre, né? Inflamações que ruborizam. Lembra, quem é da faculdade da saúde aí lembra disso. Inchaço, rubor, quentor e dor, né? Quando a gente vai tratar de grandes inflamações, Belladonna é exatamente isso. O inchaço, não necessariamente que ele vai estar proeminente, mas ele pode ter sim. Mas o rubor, o quentor e a dor, é certeza que vai ter ali, mas num grau lacinante. Então, tudo em Belladonna é muito. Tudo é muito. É muito doído, é muita febre, é muito pus que tem ali, né? É tudo muito. A dor é insuportável. Belladonna, ela é visceral, ela é intuitiva, ela é explosiva. Ela não carrega desconfiança, como o Mercúrio, como o arsênico carrega, né? Ela é extensa, ela é repentina e ela explode com quem? Com qualquer um. Com qualquer um. Mente e comportamento, é esse mesmo. Delírios e alucinações. Vê monstros, animais, fantasmas, fala sozinha, vive em um mundo mágico. Belladonna, da mesma forma que Oceanos também, tem muito medo de cachorro. É uma das características de Belladonna. Eu vou falar antes que eu esqueça. Belladonna também, ele gospe com muita frequência, né? No momento de raiva, ele gospe. Eu não sei se tem isso também em Oceanos, não estou lembrada agora. Belladonna tem sensibilidades extremas a barulho, à luz, ao toque. Ele acha insuportável tocar ele. É também um medicamento que a gente trabalha muito com autistas, porque tem sensibilidade ao barulho, à luz e ao toque, né? Quando estão bem, o Belladonna, ele é o contrário, né? É tanto que fala assim que o Belladonna é o anjo e o demônio. Quando ele tá bem, ele tá bem. Ele conversa olhando olho no olho, tem uma criatividade legal, são pessoas inteligentes, que falam bem, mas quando ele entra no seu desequilíbrio, sai da frente, porque é uma destruição muito, muito grande. Tem uma irritabilidade nas suas crises súbitas e é uma irritabilidade súbita, carregada de muita violência. E nesses momentos ele pode morder, pode gritar, pode bater, pode rasgar. Né? Então são pessoas assim que têm uma destruição muito grande mesmo quando eles estão dentro do seu desequilíbrio. Belladonna tem medo do escuro, de cães
é um dos grandes medicamentos para hidrofobia, porque ela tem muito medo de água, da mesma forma que também Ioseamos tem medo de monstros. O mundo interior e exterior é ameaçador para a beladona. E aí a grande diferença aqui do Ioseamos para o beladona é que o Ioseamos, ele quer a luz. Ele quer a luz. Ele tem medo do escuro também e ele quer a luz. O beladona, apesar de ter medo da escuridão, ele quer uma luz fraquinha, mas ele não quer a escuridão total. Desculpa, falei errado. O beladona, ele não quer a luz porque ele tem sensibilidade à luz. A luz agride os seus olhos. E o Ioseamos não. O Ioseamos quer a luz porque ele tem medo do escuro. O beladona, por mais que ele tenha medo do escuro, mas a mãe vai falar assim, mas ele não consegue dormir sem aquela meia luz, né, aquela luz fraquinha no quarto. Então, ele não quer uma luz forte. Ele tem medo do escuro, mas ele não quer o totalmente escuro. O Ioseamos não. O Ioseamos, ele tem o medo do escuro, então ele quer dormir no quarto aceso. Ele não importa. Entenderam? Essa parte é importante da gente diferenciar um para o outro, porque beladona tem muito de Ioseamos e Ioseamos tem muito de beladona. E outra diferença também muito grande de beladona para Ioseamos. Nos momentos de crise, beladona vai ficar vermelho e extremamente quente. E Ioseamos é ao contrário, ele é pálido, ele fica mais pálido ainda. E ele fica frio. Se apalpa ele está frio. Se apalpa um beladona, mesmo que não seja com febre, mas se ele está no momento de crise, ele vai estar extremamente quente, vai estar com as bochechas muito vermelhas, não é nem rosadas. O estramônio vai ter umas bochechas rosadas. O beladona vai ter umas bochechas vermelhas mesmo, definitivamente. São imaginativas, quando crianças são criativas, teatrais, fantasiosas. A criança beladona ela é inteligente, carismática, mas ela é hiperreativa. É reativa aos barulhos, como eu falei, reativa à luz, então ela é extremamente reativa, reativa ao toque, né? Por exemplo, está na escola ali, se 2, 3 colegas chegam perto dela e pegam, né, encostam nela para tomar a bola, por exemplo, já é um motivo dela ter uma reatividade tremenda mesmo ali, e dar socos e pontapés, né, e o que ela achar que deve naquele momento, porque ela se sente ameaçada, naquele momento ela se sente muito ameaçada. Tudo é muito intenso, né, então, e tudo muito rápido. De repente ela tem febre e a febre é muito alta, dá uma dor de garganta, uma crise de choro ou de riso, tudo muito intenso em beladona. Pode ter convulsões por febres altas em crianças, né, Lívia, tá aí. Arquétipo mitológico, tá. Aqui eu vou falar um pouquinho antes de chegar aí nesse arquétipo. Corpo e sintomas. Beladona é marcada pelo calor, rubor e súbito agravamento, ou seja, tudo é muito rápido, né? Febres súbitas e violentas, rosto vermelho, olhos brilhantes, pupilas dilatadas. Inflamações agudas, especialmente de garganta, amígdalas, ouvido, é um grande medicamento de ouvido. Pele vermelha, quente e latejante. Sensibilidade ao toque, à luz e a ruídos. Pulsação forte e visível. O corpo inteiro de beladona pulsa, como se fosse explodir. Ou seja, se você vê uma pessoa de beladona, né, uma criança ou um adulto que seja, que está naquele momento de muita raiva, você vai ver as veias do pescoço ali saltadas, né, as veias do braço, quando é adulto principalmente, você vai ver ali saltadas mesmo. Né? Então, é um dos grandes medicamentos para as congestões venosas, né? A gente, na escola lá, eu lembro bem, meninas, a Simone e a Cris devem lembrar que a gente estudou aqui, trabalhava muito essas questões venosas, a calcária fluórica, né? E eu nunca tinha visto esse aspecto de beladona. E aí a Simone Galvão, numa aulinha que ela falou lá pra gente, ela falou do grande benefício que tem a beladona para os problemas de veias, né? Veias inflamadas, veias que estão, essas veias que estão saltadas, sabe? A perna de mulheres e homens mesmo mais velhos um pouquinho, tem aquelas veias bem grandonas mesmo ali, nodulares, inflamadas, que a pessoa não encosta, não fala, não aguento nem que me trisque, né? A gente vai escutar essa expressão, né? Não pode nem encostar,
de tão doloroso que está. Beladona é um grande medicamento. Então, tudo aquilo que há muita congestão, inflamação pelas congestões venosas, a gente pode pensar em beladona. Que mais? Sensibilidade à luz, pulsação forte, suores localizados intensos na cabeça. Então, beladona, da mesma forma que calcária carbônica, vai ter um suor muito intenso na cabeça. No livro do professor Moreno, e acho que tem outros livros também, acho que no da Margarete, fala que o beladona, ele é o crônico da calcária carbônica. E aí a gente vê assim, calcária carbônica tendo aquele medo todo, né? Pessoas mais gordinhas, que a gente considera assim, mais molonas, se transformar no beladona, né? Então é aquilo que a gente estava falando, se a pessoa não for bem tratada naquilo que ela precisa ser tratada, né, na homeopatia que ela precisa ser tratada, e se talvez nunca foi tratada, ela pode ir mudando as suas características de personalidade, até mesmo dos medicamentos, né? Então, tem essa fala, que a beladona, ela é o crônico da calcária carbônica. Convulsões em febres, convulsões por febres em crianças, agravação súbita, tarde e noite, e com correntes de ar. Beladona reage como uma planta venenosa, rápida, intensa, tóxica, mas também profundamente curativa e bem indicada. E aí, quando a gente fala esse profundamente rápida e curativa quando bem indicada, gente, no físico, por exemplo, ajuda numa infecção, no otite, se a criança tem aquela personalidade, né, numa dor de garganta, se a criança também tem aquela personalidade, mas quando a gente está trabalhando questões comportamentais, questões mentais, ela vai agir rápido, mas não é tão rápido assim como a gente pensa no físico, ou seja, numa tarde já melhorou a dor, já tranquilizou um pouquinho, beleza, isso é no físico. Mas no mental demora um pouquinho mais, questão de uma semana, 2 semaninhas, para poder trazer essa melhora mesmo para a pessoa, né? Então, que a gente não espera e nem queira e nem já julgue que está a medicação errada, porque 3 dias que ela está tomando ali, o mental dela continua totalmente bravo do mesmo jeito, né? Então, vai trazendo? Vai. Mas quando é mental e comportamental, não é tão rápida como a literatura fala. É rápido, mas é para físico. Isso é importante a gente pontuar também. E cada organismo é um organismo, né? Eu estou falando bastante sobre isso porque a gente muitas vezes quer que a pessoa dê o resultado imediato, né? Mas não melhorou ainda. E a gente passa essa nossa ansiedade, né? Como eu falei, a gente não pode passar. Não é que a indicação esteja errada. Nós é que talvez estejamos um pouco acelerados, né? Lívia, agora arquétipo mitológico. Isso. A tropa é a Moirá grega. É o nome, né? Moirá grega. A que corta o fio da vida, simboliza o poder súbito da morte. Bruxa, feiticeira, a planta usada em porções e feitiços, representa a travessia entre o êxtase e a loucura. Criança selvagem, espontânea, mágica, encantada, mas também perigosa quando em crise. Beladona não é mediadora como Mercúrio, ele não pensa. Ele tem a erupção. É uma erupção como se fosse um vulcão. Né? Ele entra em erupção sem aviso prévio, ele simplesmente explode. Comparações. Acônito também tem febres súbitas, mas ele tem um medo imenso da morte. Beladona nem fala sobre morte. Vive mais o delírio. Então ele não vai falar coisa com coisa, né? Vai falar coisas absurdas, vai ter esse ímpeto da agressividade que Acônito não tem, mas ele também tem essas febres súbitas. Estramônio tem delírios e violência, mas muito mais sóbrios, né? Ele tem... Não, Eduardinho, deixa eu fechar ela para muito. Tá, beijo, tchau. Pode. Beladona, ele tem o terror noturno. Peraí, deixa eu ver se eu tô lendo certo aqui. Não, acho que é uma parte que eu não digitei certo, não.
Estramônio tem delírios e violências, mas não como beladona. O beladona é muito mais intenso, a sua agressividade, a sua violência é muito mais proeminente. Mas beladona também confunde a gente um pouco. Estramônio tem as bochechas rosadas, e a gente pode pensar, beladona ou estramônio, né? Mas aí a gente vai definir assim, beladona não fala coisa com coisa no momento dos delírios dela, e estramônio, ele fala principalmente de conteúdos religiosos. E Oceamos, ele está muito mais ligado à sexualidade, então ele vai falar palavras obscenas, ele vai querer tirar a roupa, beladona não. E a grande diferença também de Oceamos para beladona é que o Oceamos ele é pálido, fica com o rosto cor de papel no momento da crise, né? Pupilas dilatadas, mas o rosto totalmente branco ali, claro. E a beladona vai ficar bem vermelhinha. E beladona pode xingar, pode falar absurdos, mas o Oceamos, sempre o xingamento dele vai ser obsceno, sempre ligado à sexualidade, vai mostrar os seus órgãos genitais, né? Beladona não tem esse tempo não, ela está destruindo, ela está quebrando tudo, rasgando e colocando fogo no mundo. E o estramônio, ele vai ter uma questão religiosa ali muito latente, né? A fala dele sobre culpa, sobre praguejar, vai ser muito intensa, mas sempre com um cunho mais religioso. O que mais que eu queria falar de diferença? O Mercúrio, ele tem mais sensatez, né? Ele vai lá, talvez, destrói, maltrata, mas depois ele volta em si e ele vê o que ele fez. E aí ele carrega um sentimento de culpa. Beladona vai lá, destrói, quebra, faz o que acontece, depois ela senta na cadeira, olha assim, e o pessoal talvez fala, mas como que você fez isso? Por que você fez isso? Eu falo, mas eu não fiz isso? Então ele não dá conta de reconhecer as suas próprias ações. E não é que ele é dissimulado, ele simplesmente não reconhece, né, que ele fez tudo aquilo, que ele foi capaz de fazer aquilo tudo. Então, tem uma diferença grande entre beladona e o Mercúrio. Beladona, ele é muito mais intenso do que o Mercúrio. Simone? Desligo. Então, quando você estava dando exemplo, né, fazendo essa comparação aí de beladona e Mercúrio, eu lembrei quando o Sankaran fala dos reinos, né? Uma questão também que se pode pensar em relação a isso, né, a beladona não é tão estruturada como é o Mercúrio, né, pela beladona ser planta e o Mercúrio mineral, e a gente entende a estrutura. Então, quando for fazer a comparação, tem sempre que pensar qual dos dois que está estruturado. Como você falou assim, beladona não planeja o futuro, né? E o Mercúrio, provavelmente, por ser um mineral, ele vai ser estruturado, ele vai ter uma certa estrutura. Sim. Então, esse é um meio que ajuda a gente a pensar, né? Isso. Uhum. E falando nos reinos também, tanto a beladona, o estramônio e o Oceamos, né, tudo são plantas. E são das solonáceas, né, são da mesma família. Então, são plantas altamente tóxicas, que levam à loucura, quando a gente, né, por exemplo, se intoxica ou até a morte mesmo, né? Então são da mesma família aí. Os sonhos de beladona, né? Ele sonha com fogo, com calor, com vermelhidão, com vulcão, sonhos com animais ameaçadores, cães, monstros, sonhos confusos, cheios de imagens vívidas, mas sempre sonhos monstruosos, né? A criança beladona pode ter terror noturno com gritos e acorda com os olhos arregalados, não reconhece os pais, é uma grande questão do terror noturno de beladona, né? E aí também a criança vai ter essas características, né? Quando ela tem a febre, a gente está falando só em crise, mas quando que ela vai ter mais essas questões assim dela? Roxinho. A criança brinca um pouquinho, tem aquele rostinho bem vermelhinho. A gente tem isso lá em calcário carbônico também. Mas ela tem esse rostinho vermelhinho e ela é aquela criança bravia, né? Que fica bravo, que bate no coleguinha, que vai lá, derruba, quebra.
a gente pode talvez ter um mercúriozinho ali também, mas a gente pode talvez pensar numa beladona, né? E quando ela tem febre, ela vai ficar com as bochechas rosadinhas também bem assim, mais intensificado do que outras medicações, né? Causas do adoecimento, tem, Lívia? Tem, né? Exposição súbita ao frio, né? Ela pode levar a ter febres agudas. Exposição ao sol. Gente, uma coisa interessante também, é importante anotar. É um grande medicamento para insolação, é a beladona, viu? Então foi para a praia, queimou demais, pegou muito sol na piscina, foi fazer uma caminhada e pegou muito sol, tá sentindo aquela moleza, tá sentindo o corpo extremamente quente, queimando. Beladona é um grande medicamento para insolação. Traumas emocionais súbitos, especialmente por sustos, e sobrecarga sensorial. Mais uma vez a gente lembra com muito carinho das crianças autistas, né, que podem estar aí dentro da vibração do beladona, pela sobrecarga sensorial, né, pelo barulho, pela luz, pelos cheiros. Então tudo para a beladona é demais. O barulho é demais, as luzes são demais. E aí, esses tempos atrás estava, eu acho que imagina, continua tendo da mesma forma, mas estava falando assim que alguns vídeos lá chineses estavam trazendo surtos nas crianças, né? Ela começava a assistir o videozinho ali e passava um pouquinho, ela tinha um surto. E eu fiquei pensando assim, Beladona deve tratar muito bem essas crianças, né? Porque você imagina tantos sensores que aqueles vídeos traz, porque é de uma velocidade, é de um aceleramento tão grande, né, e é cor vibrante, e o negócio brilha, e muda de tonalidade, e movimenta, e música, então é tudo muito, é muita cor, é muita luz, é muita música, ou seja, é muito ruído, tudo ao mesmo tempo, numa telinha assim, né, e aí tem vários casos de crianças que estão surtando mediante alguns tipos de desenho. Aí eles tiram aquele desenho temporariamente do ar, né? Então não adianta tirar o desenho, vai ter outros, e o problema é que cada vez mais a gente está sedimentando a força dessa beladona nessas crianças, né? Então você imagina a quantidade de beladoninhas que a gente vai ter daqui para frente, né? Por esse excesso de sobrecargas sensoriais, né? Que é tudo muito, né? Quando a gente está numa tela ali, seja de computador, de tablet, seja ela qual for, desses desenhos infantil, a gente vê isso com muita clareza, né? É tudo muito colorido, é tudo muito barulho, é tudo muito rápido, então a gente tem que lembrar que dá uma sobrecarga sensorial muito grande nas nossas crianças, né? Então pode ser que a gente está contribuindo para formar muitos beladoninhas futuros aí, né? Biotipo psicopatológico dessas crianças, dessas pessoas, né? Criança rubicunda. Eu queria ter mudado esse nome aí, mas eu não mudei, esqueci. Saliva. A Lívia mudou, graças a Deus. Obrigada, Lívia. São crianças com a face vermelha, né? Crianças cheias de energia, são impulsivas, extremamente excitáveis, e tem a rostinho sempre muito vermelha ali, né? Por uma brincadeira ela já causa aquela vermelhidão. Quando adultos, são adultos carismáticos, criativos, mas com humor muito instável, propensão a explosões, a raivas ou a crises de febre, predisposição a inflamações súbitas, inflamação de garganta, inflamação de ouvido, né? Toda e qualquer inflamação em beladona é tudo muito súbito. Pode gerar até mesmo convulsões e ter os acessos de loucura. Keynotes: início súbito e muito violento, febres altas, rosto vermelho, olhos vibrantes, pupilas dilatadas, inflamações latejantes, vermelhas e quentes, delírios vívidos, imaginações exuberantes, hipersensibilidade extrema à luz, barulho e ao toque, crises convulsivas ou febris em crianças. Então, pode ser que a gente receba uma questão assim: estava numa festa e tinha muito barulho, muita luz, e quando várias crianças foram cumprimentar ele pelo aniversário, juntou muitas crianças ali e apertou ele. Ele deu uma crise convulsiva no meio do aniversário, né? Então a gente pode pensar, será que é? Né? Então, assim, são pontos que a gente vai ligando, né? São extremamente sensíveis a tudo isso, e principalmente quando há o toque, né? O toque ali, ele
pode ser que ele pode vir até uma crise convulsiva ou pode adoecer. E o adoecimento dele é sempre muito rápido, né? Então, chegamos ao fim, olha só, quase dentro do horário, hein? Vou aqui com vocês, meninas. Ufa! Eu vou só finalizar com uma frase aqui que eu fiz pra gente, que fala assim: o sofrimento não nasce fora de nós, mas ele brota do delicado desequilíbrio de nossas forças vitais. Cada trauma, cada dor é um grito silencioso da alma pedindo para voltar ao seu estado natural, ao seu estado de harmonia e plenitude. E aí cabe a nós, terapeutas homeopatas, ajudar essas pessoas a voltar ao seu estado natural, né? Porque, como Hahnemann falava, e Hipócrates também já falava, né, há quase 500 anos antes de Cristo, a cura está na natureza, né? E a natureza não só essa natureza de florestas, os animais, não é na nossa natureza, né? No nosso ser mais íntimo. Era isso, meninas. Queria agora, estou